E aí, galera do All Blue, beleza com vocês? Canibalismo, o segredo de Teach. A maior pauta desse SBlues com incríveis perguntas. O SBlues é um quadro muito rico, eu fico muito feliz por proporcionar esse quadro para vocês. A gente tem um foco, mas a gente debate sobre outras coisas. A gente vai debater sobre canibalismo, sobre como adquirir o poder do Akuma no Mi, mas a gente pode falar também de Zoro, Robin, de Kaido. Eu acho isso muito foda. Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas e muito obrigado à nova curadoria. Eles vão se apresentar aqui já já. Esse quadro que é inspirado no SBS, a seção de perguntas dos volumes encadernados de One Piece. Portanto, só temos perguntas de One Piece. Se você veio aqui por causa de outra obra, calma! Quem sabe no futuro não teremos um quadro de perguntas e respostas para a obra que você tanto gosta. Mas vamos embora! A curadoria se apresenta. Fala, galera do All Blue, tudo tranquilo aí? Esperamos que sim! Acione os hacks da observação, porque agora a porra ficou séria. Essa curadoria tá igual a Big Man. Tá louco, né? Curadoria chegando, mês de junho pra botar pra fuder. Eu tô imitando a Big Man todo vídeo, caralho! A Big fofinha ficou louquinha e a Big Man tá loucona. Nós somos a curadoria Trio Monstro. Eu acho que já teve uma curadoria com esse nome, né? Mas cada trio é monstro mesmo aqui. Referência ao Monster Trio, que nos tem alegrado com suas batalhas épicas, ações que inspiram e, é claro, com aqueles momentos bem idiotas. Capitão, muito obrigado por esta oportunidade, é uma honra por nos fazer parte da curadoria e, claro, do QG. Continue com esse trabalho maravilhoso que conecta pessoas de diversos lugares, culturas diferentes e gera novas amizades. Oh, que coisa linda. Muito obrigado, meus queridos. Que recado lindo. Convidamos a todos que ainda não participam a participarem também. Aliás, estão esperando o quê? Parafraseando Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meus filhos. Membros da curadoria: Bruno dos Santos, Jorge Eduardo e Wagner Ribeiro. Rumo aos 100 mil inscritos. Go, go, go! Galera, somos 85 mil inscritos. Vamos se engajar que os 100 mil tá chegando aí, velho. Muito foda. Placa de prata pro All Blue. Eu tô muito feliz, vai ter uma live comemorativa aos 100 mil inscritos. O All Blue vai ferver quando chegar a 100 mil. Vamos lá para as perguntas do site, primeiramente, né? E eu vi aqui que vocês colocaram... Foi 5, beleza. Eu digo que é 5 do site, eu vi meio 6 aqui, mas é 5. Juan Bispo! Né? E eu conto como fã de One Piece, deixe seu like, assine o canal, clique no sininho para obter todas as notificações que o All Blue lhe oferece. Juan Bispo manda aqui: Capitão, a minha pergunta é sobre os requisitos para se entrar em Raftel. Você acredita que para entrar nessa ilha lendária é necessário apenas juntar os 4 Road Poneglyphs ou tem mais algum requisito? Então, não é apenas juntar os 4 Road Poneglyphs. Em cada um deles tem uma quest, que eu acredito que a Robin já sabe qual é a quest do Road Poneglyph encontrado em Zou. E aí a gente vai ver os outros também. Talvez seja uma única quest que só seja completada, né, o seu texto quando os 4 estiverem reunidos, mas não é só juntar os 4. Eu acho bem difícil que os D tenham deixado a ilha sem nenhuma proteção, afinal, o que impediria o governo mundial de se juntar os Poneglyphs e entrar lá primeiro? O Shanks. Muita gente tem essa teoria, eu acredito muito que ele é protetor de Elbaf e de Raftel, principalmente de Raftel. Ele é o cara que vai guiar o rei, o futuro rei, e ele acredita muito em seu Uruf, tanto é que ele deu o seu chapéu de palha para Uruf logo no começo da história. A minha teoria é que uma arma antiga, Uranus, serve como guardião de Raftel que destrói todos que se aproximam, e o único modo de entrar na ilha é tendo o poder de ouvir a voz de todas as coisas. Afinal, até agora, as únicas pessoas que possuem esse poder são aqueles que herdaram a vontade dos D. Esse poder permitiria o escolhido ouvir a voz da própria arma Uranus e assim entrar em Raftel por uma rota segura. E aí o Juan finaliza a pergunta dele: olha só, eu acho legal quando tu cria essa ponte com os D, mas eu acho que todo mundo tem a capacidade de entrar em Raftel. One Piece é uma obra que brinca muito com o destino, com o propósito herdado, mas eu não creio que já tá tudo garantido para Uruf ou para quem quer que seja que tenha um D no nome. Todos são capazes, é isso que o Roger, no ato da sua morte, ele quis provocar, né? A sua faísca que incendiou o mundo. Ele quis que todos fossem correr atrás do One Piece, não apenas direcionando, né, a algum D. Né? A gente vê que o Uruf tem o propósito herdado do Roger, mas acredito que todo mundo. E quando tu fala em... ou todo mundo poderia conquistar esse tesouro. Qualquer pessoa, no caso. Quando tu fala em Uranus está protegendo o Raftel, eu te convido a ver a teoria de que o Enel, né, pode ser a Uranus. Essa teoria faz parte da mitologia nórdica, sendo comparada com o Elbaf aí.
E o Enel vai chegar para destruir a Red Line, é uma coisa que eu acredito nas minhas viagens. I wanna love you! E vai ter mais um complemento, uma teoria futura que eu já preparei. O QG já viu esse vídeo há umas 3 semanas, 2 semanas. E esse vídeo vai chegar para todo mundo aí em semana que não tiver capítulo, beleza? Mas tu já pode dar uma olhadinha nessa teoria em que nessa outra teoria em que o Enel destruirá a Red Line, porque lá a gente fala que ele pode ser a Uranus. Gustavo Lima e você... Esse cara tá sempre nas mulheres aqui. Vamos lá, olá capitão, tudo azul? Tudo azul. Como deve saber, troquei o bar, agora é só sorveteria. Que bicho escroto da porra. Referência à música do cantor. Muito bom. Considerando a visão de Madame Sheila e sua teoria sobre a localização do quarto Road Poneglyph no vídeo número 1000, essa é a teoria minha. Quando Ruffy e seu bando forem para Marijoa, um confronto contra os Gorosei e a Marinha deve ser inevitável. Você acredita que seja possível os revolucionários ajudarem os Chapéus de Palha e Ruffy finalmente ter um encontro com seu pai Dragon? Acho massa. Claro, caso eu acredito que mesmo que o quarto Road Poneglyph não esteja em Marijoa, algo muito importante está. Ruffy vai visitar essa ilha algum dia e, obviamente, teremos confronto entre a alta patente da Marinha e o Gorosei, que devem lutar. E sim, é um arco bastante apropriado para termos os revolucionários interagindo com os Mugiwaras e com demais aliados. E é um momento bastante propício para termos esse encontro do Dragon com o Ruffy. E mais, pensando em lutas 1 contra 1 com a Marinha, seria Ruffy versus Akainu, Zoro versus Fujitora e Sanji versus Kizaru. Quem poderia enfrentar o Almirante Touro Verde, que deve aparecer pela primeira vez? Rumo aos 100k, grande abraço. Muito obrigado por lembrar dos 100k, meu bom. Grande abraço para você também. O Touro Verde, olha, a gente tem que ver quando ele aparecer como é que vai ser a vibe dele. Talvez o Zoro não tenha o Fujitora como o seu marinheiro Nêmesis. A gente vê que o Fujitora é um cara bom. Talvez eles tenham um clash, mas o que o Oda esteja reservando para o Zoro, em questão de seu inimigo final da Marinha, seja o Touro Verde. Por que não? Hélio Júnior manda aqui, ó. Quanto a Marinha sabe a respeito das coisas que acontecem no submundo de One Piece? Sabe pra caralho, eles estão envolvidos, né? É tipo o governo do Brasil, né? Tipo o Aécio, Temer, essas porra. A postura de fazer algo por um bem maior se enquadra para personagens como o Garp? Sim, mas eu acho que o Garp não se envolveria com o submundo, não. Quem de dentro da Marinha realmente articula essas transações ilegais? A Aokiji saiu da Marinha para fazer delação premiada. Muito bom. Não, ele saiu porque ele não conseguiu sustentar o seu propósito na Marinha. E acredito que com a aliança que ele tem com o Barba Branca, para ele é uma aliança. O Barba Branca está encarando o Aokiji como membro do bando. Mas o Aokiji está usando o bando para ele se infiltrar no submundo e conseguir fazer justiça ao seu próprio modo, acredito. Yuri Moreira manda mais uma aqui, ó. E aí, capitão, tudo belezinha? Tudo belezinha, meu querido, e com você? Eu queria fazer uma pergunta, ele botou aqui uma pergunta. Teoria com base na sua teoria sobre o Sop e o Mjolnir. Eu tava conversando com alguns amigos e eles acham que o Sop vai pegar o Mjolnir e sair por aí eletrocutando todo mundo. KK. Mas estamos falando do Sop, né? Acredito que ele irá causar um acidente elétrico e derrotar um dos vilões a comando do Loki. E será um vilão temido, como por exemplo quando ele derrotou o Tritão Chu. Ele derrotou de uma forma hilária um vilão temido, penso que ocorrerá o mesmo, porém será um acidente. E quando o Sop se der conta do que aconteceu, ele com aquele jeitão dele vai tomar a glória pra si, como se o acidente tivesse sido um ato proposital, ganhando, como você disse, o título de Deus da Destruição. Gosto dessa paráfrase que o Oda faria com a sua própria obra, né? Ele resgatar esse momento do Chu, mas aí eu gostaria que fosse diferente. Ele ganhou ali muito na sorte com o Chu, teve uma estratégia, teve, mas eu queria que fosse muito mérito do Sop, que ele tivesse esse título de Deus da Destruição e que ele se reconhecesse e reconhecessem ele também, né, terceiros o reconhecessem como um bravo guerreiro do mar pelo seu mérito, pelo que ele fez em uma batalha. Acharia mais interessante dessa maneira. Mas vamos continuando com a pergunta aqui de Anderson Lacerda. Olá, capitão, tudo bem? Eu fiz uma teoria combinada de uma pergunta. Isso foi a resposta a um vídeo que o capitão fez. Minha humilde opinião. Então mande aí, Anderson. Se realmente tiver um clã Roronoa, acho que vai ser um clã taxado como covardes por algum incidente.
Olha que interessante. Ou só apenas o pai do Zoro ser taxado de covarde. Isso explicaria o porquê do Zoro, quando criança, está desafiando os dojo, para provar que seu sangue, ou o sangue da sua família, é forte. E por isso, a gente nunca ouviu o Zoro falar da sua família, por ele ter vergonha. Porque sempre o Zoro fala que das regras de espadachim que ele nunca deixaria ninguém ferir suas costas, que odeia desonras e tal. E assim daria mais profundidade pro personagem. Adorei! Que saída legal! Que saída para construir uma trama muito boa em cima do Zoro, né? E ele até confrontar o seu pai. Imagina o pai do Zoro, um bebum em um ano, um samurai falido, né? Seria algo bem interessante da gente ver. Assim como seria um Tony Stark, né? Dos quadrinhos aí. Assim como nos contos japoneses, ele seria aquele que limparia o nome da família. E ele podia até fazer com que seu pai voltasse a se erguer aí, né? Se ele tiver uma família muito foda, aí já perde um pouco a graça. Você acha que em um ano vai ser o ano que o Zoro vai mostrar toda a sua força e técnica e mostrar algo da família dele? Tem espaço pra isso tudo. Força e técnica principalmente, os Mugiwaras vão estar juntos, o Zoro vai mostrar sim. Mas algo da família dele tá bem claro que pode ter algo. Primeira vez comentando, e rumo aos 100k já deixei o like no vídeo. Muito obrigado, meu querido. Rumo aos 100k. Então, eu acho que a gente tem que ir para o ano com prudência. Porque eu acredito que o Zoro vai ter uma participação em questão de trama. Se é uma ilha que envolve samurais, é uma ilha fechada, o passado do Zoro pode ser explorado de uma maneira maior ali, né? Se expandir um pouco e sair daquela coisa só de Kuina, o Adoishi Monge, Koshiro, que é o mestre e tal. Mas assim, vamos ter em mente, né? Isso eu digo para os fãs de Zoro tomarem cuidado, não criem tanta expectativa. Eu não tô criando tanta não, porque eu quero ver algo assim, porém, é o que eu vou falar agora. O Oda dividiu o bando em dois momentos. Zoro ficou em Dressrosa. O que ele fez lá foi matar o Pika, derrotar o Pika. Ele dividiu o bando de novo, certinho. A galera que não tava em Dressrosa foi pra Whole Cake e agora ele tá dando esse destaque. Com os 9 Mugiwaras juntos, eu acredito que o destaque vai ser Poneglyph, Samurais, Kaido e tal. E talvez não possamos ter brecha para uma história focada no Zoro, né? Então, muito cuidado com as expectativas aí. Queremos? Queremos. Mas o Oda talvez não aprofunde tanto assim. Então digo isso pro bem do fandom de One Piece e mais especificamente pro fandom do Zoro. E agora as perguntas da galera do QG. João Vitor manda aqui: olá, capitão e tripulantes, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Eu estou bem. E você está bem? Meu bom, antes de tudo eu gostaria de parabenizar e desejar uma boa sorte para a nova curadoria de junho. Espero que façam um ótimo trabalho a serviço do nosso querido capitão. Muito obrigado, querido é você. Bem, como foi aberta a teoria nesse capítulo 867 de que a Lenin comeu literalmente a mãe Carmel e provavelmente conseguiu sua Akuma no Mi a partir desta façanha, qual você acha que seria a reação do mundo caso fosse descoberto que ao comer uma pessoa que possui uma Akuma no Mi, se conseguiria o poder dela? Um super abraço para todos que estão ouvindo. Venham para o QG. Estão esperando o quê? Rimou. Rumo aos 100k. Muito obrigado, João Vitor, seu querido. Então, tu focou muito na reação do mundo. Seria algo chocante. Todo mundo ia ficar, caralho. E isso despertaria um espírito mais brutal nos piratas, acredito. Porque, afinal, eles saberiam que, pô, vamos matar a galera, né? Vamos comer a galera. A priori, eu penso o seguinte sobre isso. A Big Mom, ela deve ter comido realmente a mãe Carmel, mas o fruto, o poder, na hora que a mãe Carmel foi digerida ali, devorada, saiu dela e voou para outro fruto, que por acaso estava ali na ilha. E essa ilha por acaso deve ser Whole Cake, né, galera? Vocês viram pela geografia, o Deus da Romance Down fez um vídeo muito legal falando disso, né? De que aquela ilha, né? Que a Big Mom devorou todo mundo é o novo reino aí, né? Da Big Mom. Foi ali que ela começou a construir o seu império. Mas tem muita gente pensando, e eu não descarto essa hipótese, de que o poder pode se conseguir através do canibalismo, mas não do usuário inteiro, né?
acho que é muito violento isso aí. Aconteceu de maneira sutil no flashback da Big Mom, porque é uma característica inerente a ela. Ela come as pessoas, ela surtou ali, a galera era do tamanho do Croquembush, ela botou tudo pra dentro. Mas se for pra você adquirir o poder devorando alguém, seria o coração. A gente viu que o Barba Branca tinha um oco, né, no peito dele, não total. Afinal, foi um guerreiro que não levou ferimentos nas suas costas, apesar do Squardo ter perfurado ele com a espada. Mas enfim, ele tinha um oco e talvez o Barba Branca tenha colocado aquele pano pra pegar o coração dele e comer. Muito brutal, sim, e talvez por isso que o Oda vai escondendo essas coisas na obra e não mostre pra gente de uma maneira tão visceral quanto foi em Game of Thrones, né, na primeira temporada, Khaleesi, Daenerys Targaryen, devorando um coração de cavalo inteiro. Era um ritual lá, enfim. Então isso pode acontecer. O Oda, na SBS, ele já falou pra gente, um cara perguntou, se uma pessoa devora um usuário de Akuma no Mi, o que é que acontece? O Oda disse, essa pessoa vai ter uma indigestão. Mas talvez o Oda tenha omitido a informação de que sim, se você devorar e por acaso tá lá o coração da pessoa, porra, você vai ganhar o poder dela. Então, se a teoria do canibalismo estiver correta, é por esse viés que eu acredito ser. Mas eu ainda tô mais preso a uma hipótese pé no chão, de que o poder da Carmel saiu e foi parar ali em algum fruto da ilha de Whole Cake, que é uma ilha inteira. E a gente viu que no arco de Punk Hazard, o Caesar Claw, ele matou aquela salamandra, o veneno dele tinha comido um fruto, e que era o de Axolotl, né, uma salamandra, ele matou, o fruto renasceu ali num fruto normal, e aí o Shinokuri foi criado. Então, galera, vamos se prender a isso, mas claro, não vamos descartar a hipótese do canibalismo não, essas duas são as mais fortes agora, mas acredito que quando um usuário morre, o seu poder renascer no outro fruto é o ciclo natural das coisas, que já foi explicado por um dos minions do Doflamingo no comecinho de Dressrosa, pro Frank e pra Uruf, quando eles jogam o cara num beco ali e querem extrair informações da Mera Mera. E vamos para a última pergunta de João Rudd. Repetindo a questão que trouxe no último post, a galera fica debatendo, jogando teoria lá no QG, e às vezes eu digo, manda no SBS isso, né? O João Rudd foi bastante feliz e mandou. Fala, Matheus, pensei aqui, será que a solução do arco estaria nas mãos dos poderes da Purim? Gostei. Vamos lá, explico. Eu te respondi isso quando tu colocou a teoria lá no QG, né? Eu achei muito feliz tu ter colocado essa pergunta, e a curadoria, por sua vez, também foi muito feliz por selecionar a tua pergunta. Explico. Esse poder é uma faca de dois gumes, você pode usar ele para o mal e também para o bem. Purim é do mal atualmente, mas como podemos ver, Purim está meio tocada pela gentileza do Sanji. Pois é, ela está se tocando. O Sanji, com sua gentileza, está transformando algumas almas aí, né? Talvez até ele transforme o seu pai e, por consequência, os seus irmãos, já que os seus irmãos, Ichigo, Niji e Yonji, eles obedecem ao Judge. Mas enfim, vamos lá, né? Por isso está meio tocada pela gentileza do Sanji. Eu enxerguei nela um potencial de se redimir. Enxergamos, né? Eu também. E o poder dela é perfeito para isso. Ela pode editar as memórias traumatizantes dos membros da família e substituir por memórias de afeto confortantes, que acabem por mudar a natureza deturpada deles. Eu acho assim, inserir uma memória que não existe também é um pouco de crueldade, mas ela poderia pelo menos fazer a Big Mom esquecer das memórias cruéis e só se relembrar dos momentos bons. No caso da Big Mom, Purim deletaria todo o passado de abandono e rejeição. Gostei. Talvez até a cena do canibalismo, tu botou entre aspas aqui, caso a Big Mom venha a se lembrar disso. O que sustenta isso pra mim é a utopia por trás do bando da Big Mom, inspirado pela mãe Carmel, que era só uma falsa, mas mesmo assim conseguiu inspirar a Big Mom. Eles querem um lugar em que todas as raças convivam em harmonia. Isso pode até ter a ver com a determinação herdada. Tem sim. Esse sonho pra mim não condiz com o sonho de uma vilã. É uma causa muito nobre. Talvez o que seja preciso para solucionar esse arco seja uma conciliação geral. Talvez ao final da obra Big Mom acabe mesmo sendo aliada do Luffy. Não sei, foi o cenário que imaginei. Bem longo, mas é isso aí, abraço. Discordo um pouco de aliada do Luffy, mas pode ser que a situação se acalme realmente com essa saída dos poderes da Purim. Mas quando tu diz aqui, pra mim esse sonho é muito nobre e não condiz com a Big Mom porque ela é uma vilã. Nem tudo é preto no branco em One Piece, né? A Big Mom pode ter esse sonho lindo, é uma vontade dela, mas ela é cruel. Mugiwara querendo invadir minha ilha, vá se foder.
Ela não é boazinha, mas ela pode ter um propósito nobre, né? Então, eu acho que fica mais interessante, mais tridimensional, mais tangível, caso seja esse o caso, né? Mas enfim, curti demais essas ideias da Purim, né? Ela tem um papel muito foda aí no final, né? De editar as memórias da Big Mom. Também curti muito a pergunta do João Vitor, né? Praticamente as perguntas do QG, João Vitor e João Rudd deram aí, né, a thumbnail desse vídeo, o foco desse vídeo. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado à curadoria. E nesse vídeo você descobre como fazer o robô evoluído e quer entrar para o QG. Deixe seu like, assine o canal e clique no sininho para obter todas as notificações. E galera, vamos lá no meu Instagram. Quando chegar a 3 mil likes eu libero a primeira leitura do capítulo 867 para vocês. Falta pouco, menos de 200 pessoas. Até a próxima!